Bora para mais um vídeo do nosso curso de Teologia, Doutrina de Deus Pai, e esta é a terceira das 6 aulas que nós disponibilizamos aqui no canal, e esses vídeos eles são liberados às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 8 horas da noite. Lembrando que se você não puder assistir ao vivo, eles ficam disponíveis a partir desse horário. E além disso, segundas, quartas e sextas continua a nossa programação habitual, sempre às 8 horas da noite, tá bom? Esse curso ele está como um curso aberto para qualquer pessoa que queira acompanhá-lo, que queira fazer aqui as aulas conosco, e ele tem a possibilidade de um certificado para quem quiser, quem se interessar por algum motivo, pode ter um certificado de participação nesse curso de Teologia, o estudo sobre Deus Pai. Para fazer isso, você precisa curtir cada uma das 6 partes e colocar o seu comentário sobre o assunto tratado em cada uma das aulas. E além disso, tem uma taxa simbólica de R$30, que é um valor acessível para você e um valor que vai ajudar também o nosso canal, o nosso trabalho e a nossa produção por aqui. E eu enviarei esse certificado por e-mail. Aqui na descrição desse vídeo tem um link de um formulário que é só você preencher dados bastante básicos e a partir disso, seguindo também os passos que eu acabei de dizer, nós entraremos em contato e haverá essa possibilidade de certificação, tá bom? Então, essa é a terceira aula. As 2 aulas anteriores, quem não viu, elas estão disponíveis no canal. Vou deixar também aqui o card para você depois acompanhá-las. Hoje o tema da nossa terceira aula é a revelação de Deus. Na primeira aula tivemos conceitos introdutórios. Na segunda aula falávamos sobre o autoesvaziamento de Deus e a criação, Deus como Criador. E a terceira aula, que é a aula de hoje, vamos falar sobre a revelação de Deus, que é um tema fundamental, é um tema importantíssimo, porque, como a gente falou lá na primeira aula, Deus criou todas as coisas, Deus criou inclusive os seres humanos. O fato de Deus ter criado é um ato de generosidade, de amor de Deus para com as suas criaturas, porque Deus não tinha necessidade em si da criação, porque ele já é perfeito, né? E a sua perfeição mostra que ele não tem necessidade de nada fora dele. Mas Deus decide criar em virtude do seu amor, e quando ele cria, Deus quer se relacionar com essa natureza criada por ele, inclusive, claro, com o ser humano. Deus não foi alguém que criou e simplesmente deixou de lado, porque não faria o menor sentido uma criação dessa sem qualquer tipo de aproximação e de relacionamento. Porém, tem-se um problema nisso. Não um problema para Deus, mas para a sua criação. Porque nós, por exemplo, dentro da criação, façamos um recorte para falar sobre o ser humano, nós somos seres que, embora Deus tenha falado que era bom, que era muito bom, embora tenhamos sido criados pela bondade, o amor e a generosidade de Deus, todo ser criado, por definição, é um ser imperfeito, é um ser limitado, é um ser que não é pleno em si. Ele depende de Deus, depende da divindade para a sua plenitude, e apenas o Criador é que é um ente perfeito, um ente pleno em si mesmo, e um ente que não tem necessidade de algo. Nós, seres humanos, somos imperfeitos, temporais, como toda criatura é. Isso não significa que a criação não foi bem feita, porque não faz sentido pensarmos em uma criatura que é perfeita. É uma contradição. Criatura é criatura e, portanto, não é perfeito. E o que é perfeito só pode ser criador, porque apenas o Criador é perfeito. E nós, como seres imperfeitos, limitados, temporais, não temos condições em nós mesmos
de alcançarmos aquele que é perfeito, pleno, eterno. Não temos condições de compreendê-lo, não temos condições de entendê-lo, não temos condições de alcançarmos ele. No século XIX, houve uma corrente teológica que era chamada teologia natural, que era a ideia de que o ser humano, por sua própria capacidade, pelo seu raciocínio, ele poderia falar de Deus, falar sobre Deus, compreender Deus. E depois houve uma reação diante dessa posição, e a mais eficaz dessas reações no início do século XX foi a reação de Karl Barth, que diz que o ser humano é incapaz de conhecer a Deus, e toda vez que o ser humano tenta falar de Deus e tenta chegar até Deus partindo de baixo para cima, ou seja, simbolicamente, partindo da iniciativa humana, esse ser humano se dá de cara com um beco sem saída. Ele vai andando aqui e ali, mas percebe logo que entrou numa rua sem saída, num beco sem saída, e tem que recomeçar essa busca. Karl Barth diz também que toda vez que o ser humano tenta criar, tenta falar de Deus como uma projeção de si próprio, o ser humano, na verdade, entra pelo caminho da idolatria, porque ele está projetando em Deus aquilo que ele crê, aquilo que ele acha, aquilo que ele sente, as suas necessidades, o seu histórico, etc. E ele está construindo um Deus conforme a sua imagem e a sua semelhança. Bom, então, diante dessas dificuldades todas, nós podemos compreender que estamos diante de uma crise existencial gerada no ser humano. O ser humano só é pleno ou só é plenamente feliz em Deus, e esse ser humano está onticamente, está essencialmente separado desse Deus, e ele não tem condições de chegar até lá. Bom, então como resolver esse problema insolúvel? É isso que vai pensar também no século XX a chamada teologia da crise ou a teologia dialética, da qual Karl Barth e Emil Brunner foram grandes nomes, grandes representantes. Da mesma forma como o ser humano tem a necessidade de se aproximar de Deus, Deus quer, ele não tem necessidade porque ele é perfeito, mas ele quer se relacionar com o ser humano. Ele é um Deus que ama esse ser humano e tudo que ele criou, e, portanto, quer ter relação, quer providenciar os meios para uma relação com essa natureza, com esse ser humano, inclusive, criado por ele. E como isso pode se tornar possível, já que o ser humano é incapaz de chegar até lá, é através da revelação desse próprio Deus. Para que o ser humano possa conhecer Deus, e conhecer Deus, claro, eu me refiro a conhecer o que Deus permite que conheçamos, Conhecer Deus significa conhecer Deus parcialmente, Deus em parte, dentro daquilo que ele possibilita. E ele possibilita através da sua revelação. Deus se revela de muitas maneiras aos seres humanos. Deus se revela através da natureza, o Salmo 19, Romanos fala sobre isso. A natureza foi obra da criação de Deus e ela testemunha a grandeza e o amor do Criador. Deus se revela também através dos seres humanos, porque nós também somos criaturas suas e, portanto, Deus se revela através dos seres humanos nas nossas relações, no cuidado, no amor, no acolhimento. São atitudes que revelam um Deus de amor. Deus se revela também através das experiências que o povo fez ao longo da história e que foram registradas também, por exemplo, nas páginas da Escritura. A Escritura é também uma fonte da revelação de Deus, porém a teologia vai dizer que há uma revelação que é maior do que todas as outras, a revelação que é perfeita e que é plena. E diz a teologia, essa é uma definição novamente de Karl Barth, de que a revelação plena e perfeita de Deus é uma pessoa que é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo?
Jesus Cristo é a iniciativa divina que vem ao encontro do ser humano, num encontro de amor, de amizade, de acolhimento. Jesus Cristo é Deus que se esvazia de tudo que o separa do relacionamento com o ser humano e que possibilita o encontro entre Deus e os seres humanos. E é muito interessante a gente pensar que é na humanidade que Deus assume em Jesus que há a reconciliação entre Deus e os seres humanos. Muitas pessoas não conseguem compreender o esvaziamento de Deus, é claro, é complexo, mas quando o texto de Filipenses diz que ele se esvaziou mesmo. Ele não se esvaziou em partes, ele não se esvaziou de uma parte e não de outra, mas Deus se esvazia de tudo o que o distancia da humanidade, de tudo que o distancia da sua criação. E o que é que distancia o Criador da criação? O fato dele ser Criador, a sua divindade, que é de uma outra natureza que não é da nossa natureza, que não é da natureza do que foi criado. Então Deus em Jesus se esvazia de tudo aquilo que o distancia da humanidade, se esvazia da sua divindade e como um ser humano, como o verbo encarnado e esvaziado, ele vem se encontrar conosco numa relação de amor e de misericórdia. E o que motiva esse encontro de Deus é tão somente o seu amor. O esvaziamento e a revelação de Deus na pessoa de Jesus é um ato voluntário de amor. É voluntário porque ele quis. É voluntário porque não foi imposto de fora. E é amoroso porque a única motivação que Deus tem nessa relação, nesse encontro, nessa revelação, é o amor. A teologia cristã também é categórica em afirmar, isso é uma definição já da teologia da antiguidade, que é reafirmada em outros momentos por outros teólogos ao longo da história, de que quando Deus se revela ao ser humano, ele não está revelando informações sobre a sua pessoa, mas está revelando a si próprio, a sua própria pessoa, e nos chamando ao relacionamento para que nós o conheçamos. É importante também a gente dizer que ao longo da história da teologia cristã existiram várias tentativas de se provar Deus. E é muito complexo e nem faz muito sentido a gente pensar numa possibilidade de se provar Deus cientificamente. Deus não se prova cientificamente, porque Deus é uma pessoa que busca relacionamento e nós cremos ou não nisso. É uma questão de fé, não é uma questão de ciência. Qualquer pessoa que diz para você que pode provar cientificamente a existência de Deus não sabe o que é ciência ou não sabe quem é Deus, o que é Deus. Porque não é possível provar Deus através da ciência. Você pode ter algum argumento que mostra alguma plausibilidade, alguma possibilidade, mas provar realmente não é o caso, nem porque Deus é objeto de pesquisa. A ciência examina objetos de pesquisa. Deus não é objeto sequer da teologia. Porque quando nós temos com Deus uma relação de objeto, nós o estamos reduzindo, né? Deus é uma pessoa. E com uma pessoa nós devemos ter uma relação subjetiva. É relacionamento baseado a partir do que essa pessoa permite através da sua revelação. Isso vale inclusive para você que me acompanha, você se relaciona com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido, e você conhece o seu cônjuge a partir da revelação que ele faz de si mesmo. E aí você vai conhecendo através da relação. Você não conhece o seu cônjuge como um objeto de estudo. Toda relação com uma outra pessoa que é objetiva, ou seja, que enxerga a outra pessoa como um objeto, é uma relação pecaminosa. Porque objeto nós temos com computador, com celular, com livro. Essa é uma relação objetiva.
Mas Deus é um sujeito, é uma relação subjetiva. É relacionamento a partir do que ele revela de si mesmo. Então, claro, Deus, como eu disse logo atrás, Deus não é objeto nem para a teologia. A teologia não estuda a pessoa de Deus. A teologia estuda o discurso teológico que as pessoas fazem logo depois em que elas têm uma experiência com Deus. A experiência é vivida e elas, logo em seguida, têm a necessidade de transformar essa experiência em discurso. E aí também vale a gente citar que não existe uma teologia que seja a verdade definitiva, porque teologia é um exercício, é uma ciência humana, e nada do que o ser humano faz pode ser absoluto, perfeito e pode ser pleno. Mas pode ser belo, pode ter coerência, pode ter sentido, pode ter critério, claro, sem dúvida nenhuma, quando feito com seriedade. A teologia é um discurso provisório sobre aquilo que vivemos e que nos relacionamos em relação a Deus. Então lembre-se, a teologia ela não é absoluta, e nem tem uma teologia que seja a detentora da verdade. Isso é bastante importante que você perceba, né? Então, e nem tampouco existe uma teologia que seja puramente baseada em Deus ou na própria Escritura. Porque o que a Escritura registra nas suas páginas teve uma construção histórica e contextualizada, ela teve um propósito de quem estava escrevendo, ela foi escrita para uma audiência, originalmente falando, tudo isso interfere no texto, evidentemente. Quando essa pessoa, por mais sincera e genuína que tenha sido a experiência de quem escreveu essa relação com a revelação divina, mas ela viveu essa experiência e quando ela escreve, quando ela fala, quando ela discursa, ela já tem ali uma mediação humana. Ela já tem ali uma mediação dela que transforma em linguagem teológica, a experiência de fé, a experiência que ela tem com o divino. E quando eu e você lemos essa mesma experiência, isso vai, depois que nós lermos, tomarmos conhecimento disso, ao falarmos, nós estamos fazendo uma outra mediação, né? Até os autores bíblicos fizeram a sua mediação humana, que é absolutamente natural de se supor dessa maneira. Deus, ele quer se aproximar do ser humano, isso é bastante importante, a gente pensar nessa perspectiva, assim como Deus quer se aproximar de tudo aquilo que ele criou, né? Tudo aquilo que ele fez. E é claro que nós transformamos de um modo compreensível ao ser humano essa relação que vamos tendo com a pessoa divina. Quando nós lemos também o texto bíblico, nós vamos percebendo como aquela teologia que vai sendo produzida pelos personagens do Antigo e do Novo Testamento, ela era também um exercício humano, ela também era provisória, e como essa teologia vai sofrendo alterações ao longo da história, vai amadurecendo, vai se ampliando, vai tendo outras mediações, e isso deve ser observado por nós também. Por exemplo, no Pentateuco, o povo de Israel entende Deus como aquele que chama o seu povo, como aquele que dá a condução a esse povo, e ali tem um relato que é chave na fé daquele povo, que é o relato do Êxodo, o relato do povo saindo do Egito. E aí, é claro, eu não estou entrando nos pormenores da historicidade ou não desse relato, porque nesse caso não é o que importa. O que importa é o sentido que o texto tem para quem escreveu e recebeu esse texto. O que importa nessa nossa análise é compreender como aquele texto ele é importante para a fé daquele povo que está comunicando essa mediação humana.
e ali eles entendem Deus como um libertador, como alguém que salva lá do cativeiro, conduz esse povo e tal. Quando nós vamos para os livros históricos, a gente tem já algumas questões complexas. O povo de Israel tem uma compreensão naquele momento muito limitada sobre Deus e que deturpa aquilo que é Deus e o que Jesus vai revelar sobre Deus. Você encontra a partir do livro de Josué, do livro de Juízes, por exemplo, muitas vezes o texto atribuindo a Deus ordens do tipo mandando matar todo mundo que encontrasse pela frente. Vale lembrar que os cananeus e vários povos cananeus já habitavam na chamada Terra Prometida, prometida do ponto de vista desse povo judeu. Eles já habitavam lá, a terra já era deles, e é claro que eles não vão sair da terra pacificamente, porque chegou um povo aqui de longe e disse que Deus deu a terra para eles, né? Claro que só acredita isso quem é favorecido com isso. Quem será destruído ou no mínimo desabrigado com isso, com certeza vai resistir, vai reagir e não vai entrar nessa história de que foi Deus que deu para eles, até porque de qual Deus vocês estão falando, de qual Deus está em questão aí, uma vez que cada povo tem lá a sua divindade. E aquele povo entende que Deus sim manda matar, que Deus sim está com eles naquelas batalhas, que vai fazer vencê-los, vencer aquelas batalhas e vai dar a posse da terra banhada de sangue pelo genocídio que vão fazer na terra para eles. E nada pode motivar mais um povo do que a motivação divina, atribuída a Deus, dizendo que Deus está ali com aquele povo. Nada pode justificar mais para a consciência de um povo dizer que é a vontade divina. Tem muita gente fazendo isso aleatoriamente até hoje, né? Depois nós vamos lá para os períodos dos livros poéticos e você percebe ali, principalmente nos Salmos, principalmente em Jó, uma compreensão de uma teologia retributiva. Ou seja, fez uma coisa boa, Deus abençoa. Fez uma coisa ruim, Deus pune. Essa é uma visão bastante pagã sobre a divindade. É um cenário que esse povo ainda é um povo enoteísta e não monoteísta. E depois esse povo vai, alguns personagens como Asaf, né, vai encarando a realidade, vendo que não é bem assim não. Que tem pessoas que não fazem o que é bom e estão se dando bem, tem pessoas que são retas, são justas, são pessoas decentes e estão se dando mal, que isso não tem a ver com um determinismo divino, com uma vontade mera divina, mas tem a ver também com as relações sociais, as relações políticas, tem a ver com a injustiça, com a maldade, e não só com o lado ruim, mas com o trabalho, com as oportunidades. E é claro, a gente sabe que nem todo mundo, num país injusto, como é o Brasil, como era o povo de Israel naquela época, as pessoas têm as mesmas possibilidades, não é? E depois, só no período dos profetas, é que a gente pode falar, sim, de fato, que aquele povo vai desenvolver um contexto de monoteísmo propriamente dito, né? O monoteísmo, a ideia de um Deus criador de todas as coisas, que é um Deus único, não é maior, não é superior, não é o Deus dos deuses, mas é único, e esse Deus convida os seres humanos a uma relação com ele. Depois nós vamos chegar no Novo Testamento, né? E esse Novo Testamento vai nos deixar muito claramente expressa de que a vontade de Deus é a relação com o ser humano. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus se faz ser humano e vem viver entre nós. O termo usado para habitou entre nós significa armou a sua tenda entre nós. Ele não veio de passagem, ele não veio de brincadeira, ele não veio por acaso, ele não veio apenas ver como é que estavam as coisas, ele veio para ser um de nós de fato, de verdade. Ele veio para se compadecer de cada um de nós. E é claro que ele veio como um amigo acolhedor. Uma vez perguntaram a Calbart qual conselho ele daria para os seus alunos que queriam ser pastores.
e Barth disse que o conselho a ser dado por aqueles alunos é ter a coragem de anunciar, de dizer com certeza de que Deus é nosso amigo e não nosso inimigo, de que Deus está ao nosso lado e não contra nós, de que Deus é nosso parceiro e não nosso opositor. E essa imagem que nós vamos falar posteriormente, que muitas pessoas têm de que Deus é um punitivo, Deus é imprevisível, Deus não é muito confiável, porque a qualquer momento ele pode punir alguém que o desagrada, né? E é interessante que no discurso dessas pessoas, ele não pune, por exemplo, as pessoas não veem ele punindo alguém que rouba em nome dele, alguém que desvia dinheiro público em seu nome, alguém que faz falcatruas para se perpetuar no poder eclesiástico usando o seu nome, mas ele sempre pune o outro, né? Ele sempre pune aquele que é considerado diferente, que é de outras opções, de outras religiões, etc. Que é claro que é uma falácia isso, sem dúvida nenhuma, é uma falácia manipuladora. Porque a ideia de um Deus vingativo, punitivo, que só abençoa quando a gente o adora, quando a gente faz coisas boas, que pune a gente quando a gente erra, é uma imagem pagã, é uma imagem que não tem nada a ver com o que Deus revela de si, e nós podemos ver isso na Escritura, e nem tampouco é uma revelação que combina com aquilo que Jesus nos revela do Pai. Nas próximas aulas nós vamos falar também da definição canônica, das definições conciliares sobre esse Deus Pai, e também vamos falar um exemplo bíblico neotestamentário de como Jesus vê essa pessoa que é o Pai. Quem é o Pai que Jesus revela? Ele é um Deus sedento por adoração, é um Deus inseguro, que quer que o adorem em todo momento, que não faz nada se não for adorado, que fica magoado, ofendido se ele não for adorado. Aliás, essa ideia de que nós devemos pagar o preço, essa ideia de que Deus está magoado e o preço tem que ser pago, essa é uma ideia inventada na Idade Medieval por Santo Anselmo da Cantuária. Né? Lembrando lá das teorias históricas sobre Deus, tivemos lá a ideia de Santo Anselmo de querer definir Deus racionalmente. Tivemos a ideia de Tomás de Aquino das 5 vias. Tivemos outras ideias ao longo do tempo. E Santo Anselmo propõe a ideia da retribuição, a ideia de que Deus foi ofendido na sua glória pelo pecado humano e, portanto, ele exige que um preço seja pago de reparação, e é Jesus quem paga esse preço. Mas é claro que essas ideias elas foram criadas por Anselmo, que era alguém com formação jurídica e que enxerga as relações juridicamente falando. Deus é um Pai amoroso, Deus é um Pai que não se sente ofendido com o pecado, que não tem nojo do pecado humano, pelo contrário, ele se solidariza e ele é compassivo diante das nossas falhas, diante do nosso pecado, diante das nossas mazelas. Deus é um Deus que se revela à sua criação. E ele se revela como fruto do seu amor, como fruto da sua generosidade, e ele tem prazer em fazer isso, né? E Deus nos faz um convite, que é o convite do relacionamento, e esse convite vai ficar cada vez mais eloquente, cada vez mais claro, quando nós vemos a pessoa e o exemplo de Jesus, a revelação de Deus em Jesus, e esse, inclusive, é o tema da nossa próxima aula, da 4ª aula, que vai estar liberada aqui no canal na próxima terça-feira. Então, não perca, acompanhe esse conteúdo. Esse curso de teologia, o estudo sobre o Pai, ele é liberado terças, quintas e sábados, sempre às 8 horas da noite. Mas, segundas, quartas e sextas, também às 8 horas da noite, tem conteúdo novo, conteúdo inédito aqui no canal. Então, enquanto durar esse curso,
nós teremos conteúdos inéditos, teremos conteúdos estreando de segunda a sábado aqui no canal. E é claro que eu acho que vale a sua inscrição, vale também você ativar todas as notificações, porque quando você clica nessa opção, toda vez que uma programação começa por aqui, você é devidamente avisado. E também vale a pena você compartilhar esse conteúdo, porque esse é um conteúdo aberto, né? Para quem quiser acompanhar, seja estudante de teologia, seja professor de escola bíblica, seja interessado numa maneira em geral, seja cristão, seja não cristão, seja evangélico, católico ou não religioso, independente, esse curso está aberto, você é bem-vindo, é bem-vinda. E também, independente qual seja o seu caso, há a possibilidade de você ter um certificado ao final desse curso, como eu já expliquei. Você tem que acompanhar todas as aulas, assistir até o final, deixar o seu like e comentar em cada um dos 6 vídeos algo relacionado ao tema da aula, ao que foi trabalhado em aula. E tem também uma taxa de R$30 para você ter o seu certificado desse curso. Se não quiser ter o certificado, não precisa pagar nada, o conteúdo continua à sua disposição. Um grande abraço a todos e todas, a gente volta em breve com a continuidade desse curso Teologia, o estudo sobre Deus o Pai. Um abraço, fique bem, tchau, tchau.